Hoje o BRICS é formado por 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas existem planos de expandir o bloco. O problema é que os atuais membros do bloco não concordam muito bem em como fazer isso. É um debate muito importante porque, obviamente, mudaria a cara dos BRICS. Rolou na semana passada, né, no dia 1º de junho, um encontro dos ministros de Relações Exteriores, dos chanceleres do BRICS, né, lá na África do Sul. E entre vários assuntos comentados, um deles foi a entrada de novos membros no bloco. O Jamil Chad, ele chegou a comentar isso no dia 2, lá na Band News. A reunião, ela é basicamente a preparação, ou na verdade a última etapa da preparação, antes da cúpula dos BRICS, que acontece também na África do Sul, em agosto. Agora, os temas são extremamente delicados, extremamente importantes, inclusive nesse redesenho da geopolítica internacional. O primeiro deles, a questão da expansão do bloco. Além dos 5 países que já fazem parte, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, a reunião desta semana, ela começou hoje, vai até amanhã. Nesta reunião, os países que são candidatos a formar parte dos BRICS também estão lá presentes, querendo, obviamente, se apresentar, colocar à disposição para responder perguntas justamente num processo até de candidatura. Quais são esses países? E aí, principalmente ali na região mais próxima, claro, da Índia, a questão central é a adesão do Irã e da Arábia Saudita. Já na América do Sul, os candidatos, eles são principalmente a Venezuela, que o presidente Lula já, inclusive, nesta semana defendeu a entrada da Venezuela no bloco, mas também a Argentina. Então vimos aí alguns dos candidatos: Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Argentina. Então é um debate muito importante porque, obviamente, mudaria a cara dos BRICS, mudaria não só a cara, mas também o perfil. Imagine só com a Arábia Saudita, por exemplo, o Banco Central do Petróleo Mundial fazendo parte do bloco, teria um impacto muito grande. E aí a questão que coloca o Brasil. De que forma? Quais são os critérios para que um país entre? Na avaliação do Brasil, uma adesão só pode acontecer se todos os outros países dos BRICS estiverem de acordo, ou seja, por unanimidade. Afinal de contas, como diz o Brasil, são só 5 países. Não seria difícil chegar a uma unanimidade entre esses 5. Isso aí foi na semana passada, mas então por que a gente está comentando isso agora, né? Que houve uma atualização aí, o Jamil Chad trouxe na coluna dele no UOL, essa semana, no dia 6, dizendo, né, plano da China de expandir BRICS é freado por Brasil e Índia. Daí, então, a China está querendo uma expansão rápida, né? Enquanto o Brasil e a Índia estão dizendo, não, vamos com cuidado, vamos com calma. Por que aí, de acordo com o Jamil, que seria essa a postura do Brasil e da Índia? Porque, de acordo com ele, com uma expansão rápida, a China ganharia muito poder dentro do bloco. Então, a gente tem aqui, no texto, o Brasil não é contra a expansão, mas ele quer examinar com cuidado o que isso significaria. Porque o processo de adesão dos nossos membros para que o processo de adesão não desequilibrasse o poder dentro do bloco. Enquanto os chineses vêm defendendo, vamos expandir na esperança de ampliar a sua própria influência dentro da aliança. Então, para o Brasil e a Índia, o trator chinês, como eles estão chamando, não poderia ocorrer sem que antes os critérios e as condições fossem bem estabelecidos. E também tem aí uma outra justificativa que foi colocada pelo Brasil, que também está aqui no texto, que seria a questão de criação de blocos geopolíticos no mundo, né? Então, aqui diz, né, ainda há outra preocupação é de reforçar um processo internacional de criação de blocos antagônicos. Então, durante a participação do Lula no G7, o Lula falou, né, dividir o mundo entre leste e oeste, o norte e sul, seria tão anacrônico quanto inócuo. É preciso romper com a lógica de alianças excludentes e de falsos conflitos entre as civilizações. Então, basicamente, o que o Lula tá dizendo aí é que, olha, se a gente começa a expandir muito rápido os BRICS e a China começa a ganhar muito poder, a gente pode criar blocos antagônicos, que seria, sei lá, G7 de um lado, BRICS do outro, e
de acordo aí com a filosofia do Lula, isso não seria o mais adequado. Vamos aproveitar que eu estou aqui com um cientista social, né, o Leonardo Rossato aqui do lado, eu acho que ele pode comentar um pouquinho isso. Vamos lá, Léo? Vamos lá. Bem, quando a gente fala dos BRICS, a gente tem que entender o contexto de criação do bloco lá há mais de uma década atrás. Então, quando a gente teve a criação dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e logo depois veio a África do Sul. Então, essas 5 economias, elas começaram a se juntar de uma forma até meio orgânica, considerando o fato de que elas eram economias representativas das economias emergentes. E nessa época, o desequilíbrio econômico entre China e os outros membros do grupo era bem menor. Né? O crescimento chinês aí dos últimos 15, 20 anos tornou as relações já naturalmente desequilibradas. Porque hoje a China tem uma economia que é maior do que a economia dos outros países do bloco somada. E quando o Brasil e a Índia pegam e falam, não, precisa ter critério e tal, tem uma questão muito importante aí. Quais são os interesses de cada um dos países do bloco em trazer novos membros? Então, por exemplo, quando China e Rússia, que hoje basicamente a Rússia, especialmente depois do esforço de guerra, ela se tornou muito mais dependente da China. Quando China e Rússia elas sugerem a entrada de Irã e Arábia Saudita no bloco, é uma coisa que, assim, que precisa ser analisada com muito critério, não só por causa da situação democrática desses países. A gente está falando de países em que você tem no mínimo questionamentos à democracia, né? A gente não pode falar que a Rússia é uma democracia plena, a Índia, o Narendra Modi tem arroubos autoritários, a China é aquela coisa, regime unipartidário, né? E o Brasil também acabou de sair de um governo fascista, né? Mas quando a gente fala de trazer Irã e Arábia Saudita, a primeira desconfiança que existe não é nem só sobre a questão da China, isso é o que se fala em público, né? Mas a grande questão é que a aliança entre China, Irã e Arábia Saudita é muito recente. A coisa de 3 a 4 meses atrás, a China fez com que Irã e Arábia Saudita voltassem a ter relações diplomáticas, coisa que eles não tinham. E era uma coisa tão grave que Irã e Arábia Saudita tinham lados antagônicos em conflitos no Oriente Médio, como a guerra do Iêmen, que causou uma crise humanitária terrível, e a guerra da Síria, em que eles apoiavam grupos diferentes e que durou 10 anos. E como que você vai pegar e unir no mesmo bloco países que estão começando agora a desenvolver uma relação depois de tanto tempo de antagonismo, e não só antagonismo retórico, mas antagonismo bélico, para você juntar todos esses no mesmo bloco e eventualmente buscar consensos com eles. Então, essa construção, ela de fato, assim, me parece precisar ser um pouco mais criteriosa, né? Porque o argumento da China ao trazer Irã e Arábia Saudita é: não, eles estão sob a minha asa, eu vou deixar eles sob a minha asa. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Na prática, a China conseguiu um acordo, trouxe eles, provavelmente o movimento geopolítico mais importante dos últimos tempos, porque antes a Arábia Saudita era completamente alinhada aos Estados Unidos, e agora ela está balanceando esse alinhamento e se tornando mais próxima da China. Mas eu acho que a grande questão não é nem que eles precisem. E daí tem o caso da Venezuela, da Argentina, não foi falado aí, mas
A própria África do Sul pleiteia que outros países africanos também tenham acesso ao bloco, grandes economias africanas, como o Egito, Nigéria. E a gente sabe que são processos que são demorados e que cada um desses países tem questões importantes que precisa resolver para conseguir, de fato, entrar num bloco. Porque o BRICS ele tem uma institucionalização meio meio sui generis. Por que é sui generis a institucionalização dos BRICS? Porque os BRICS surgiram como ideia antes de surgirem como bloco institucional. Então você teve uma ideia de BRICS como mecanismo de balanceamento das relações geopolíticas mundiais, né, no contexto pós-Guerra Fria, em que você tinha Estados Unidos, Europa, Japão alinhados, e nesse contexto, essa ideia surgiu na academia antes mesmo dos governos pegarem e falarem, olha, é uma boa ideia, e vamos começar a nos reunir e definir a dinâmica desse bloco. E hoje o BRICS ele é um bloco muito mais institucionalizado, relativamente poderoso, é um bloco que, se resolver mesmo, trabalhar junto, vai responder por uma parte importantíssima, não só da economia mundial, mas da capacidade de consumo mundial, uma vez que China e Índia respondem aí por quase 3 bilhões dos 8 bilhões de habitantes do mundo. E quando o BRICS nasceu assim, ele era algo mais fluido, nesse modelo que a China quer para trazer mais gente. E hoje é algo que tem um banco próprio, algo que tem diretrizes próprias, que tem uma sede própria e que não definiu regras para algumas coisas, como, por exemplo, para a adesão de novos membros. Eu acho que talvez seja a hora de definir mesmo essas regras, e nisso me parece que o Brasil, que é um país de larga experiência em relações diplomáticas, me parece que está indo por um caminho que é mais prudente do que o caminho defendido por China e Rússia em especial.